Então vamos lá, na sequência aqui, dei stop, liguei de novo para vocês um tempo depois. Quanto cobrar parte 2. Então é o seguinte, eu vou repetir para quem não assistiu o vídeo do Assina aí, né? Onde eu falei uns pontos complicados da profissão, de você ficar se vendendo por pouca coisa ou fazendo favores para os outros, porque na hora H, quando bater lei ou bater qualquer coisa certa, o Assina aí se ferra. Então vamos lá. Eu já passei nesse canal vídeos sobre essas questões do quanto cobrar, né? Dei um exemplo, vou achar tudo aqui no card e deixando aqui durante o vídeo para vocês. E aí é o seguinte, a situação que eu me baseei, que eu lembrei, foi por uma situação ao dia de hoje, que é hoje já é 10, eu tô gravando aqui, é 00:08, acabei de olhar aqui pro relógio aqui, que o PC tá aqui do lado, por isso que é essa contra-luz aqui. Eu havia conversado com um pasteleiro e ele contando, repetindo a história, né, para quem não viu o outro vídeo, que construíram um hospital de renome e aí o muro da casa dele colada, é uma casa que ele aproveita para alugar quartos lá, rachou, trincou, deu estalo, todo mundo saindo correndo, achando que aquilo ia cair, etc. Então o que acontece? Eu já passei por uma situação dessa e eu fui lá e era mais ou menos um térreo, o primeiro e o segundo andar quase assim de altura. E aí eu dei um stop aqui porque era um celular apitando de bateria. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, peraí, vou dar uma pausa, vou mudar a câmera, senão eu ligo ele para ele carregando. Bom, então vamos lá. Aí eu passei por uma situação dessa, onde um muro nessa tal altura estava complicado, ia para cair, e aí eu falei para ele, olha, então o negócio é o seguinte, ou conserta ou eu embargo a obra. E não, e tal, eu falei, bom, vocês que sabem. E aí fomos lá, conversamos, entrei em contato com o dono e ele falou, não, tá bom, porque era na situação, no meu caso, era um muro com uma associação da prefeitura para pessoas com deficiência, só não me recordo se era visual ou alguma coisa física lá. E eu, independente disso, entendeu? Tem que fazer, vamos fazer. E no caso desse rapaz aqui, era particular e ele falou que foi lá, um engenheiro engabelou ele, deu uma tapeada lá, talvez a situação para o muro dele para ele, e a casa, se existiu alguma rachadura interna, alguma coisa, pelo jeito não resolveu nada ainda, ele vai ver o que fazer. Então assim, eu vou repetir a história da situação que eu também havia me lembrado. Uma fotógrafa, no caso, isso serve para qualquer profissão, ela havia comentado quanto você cobra para um parente seu, e ela falou, eu cobro igual qualquer serviço que eu faço. Poxa, mas por quê? E um amigo, alguma coisa? Ela falou, eu já fiz de graça, e quando eu fiz de graça eu não fui muito bem vista, acharam que porque fez de graça e por um preço menor também. Pô, mas ela só fez isso. Então ela falou, eu faço a mesma coisa, mas você não dá um diferencial? Ela falou, não, dou um diferencial sim, uma atenção, alguma coisa assim que eu possa fazer, mas se eu for cobrar ou valor, é a mesma coisa. E na prestação de serviço é complicado, porque eu havia comentado também lá, né, na situação que eu gravei o vídeo. Eu levei minha guitarra num luthier de renome e achei que tinha algumas coisas erradas, mas na hora do valor era aquele e tal, você quer, não quer, um abraço. Então às vezes é uma coisa de gosto pessoal, de hobby, e o pessoal paga e acabou, né? Eu vou questionar, vou perguntar, vou tentar chorar, vou ter um melhor preço, alguma coisa. Agora, se eu percebo que a pessoa é boa na situação, igual eu fiz com ele, eu fui lá, paguei, agora eu quero, né? Eu quero ser bem visto, bem atendido.
E então essa situação do quanto cobrar, eu já gravei vídeos aqui mostrando, como eu comentei, né, com cálculos matemáticos, etc., quanto sairia, se você cobrar tanto, por tanto, equivalir duas áreas de serviço que eu mexo. É complicado na relação arte para se dar um valor, porque cada um tem o seu, né, ou mediante o seu tempo de experiência de profissional e etc. Então os valores sobem. Então um vizinho, duas ocasiões, como eu comentei, de vizinhos aqui, onde eles me pediram valores e eu falei, não dá. Uma foi viajar para a Europa depois, o outro não sei como é que está a condição de vida, é difícil de se julgar, mas eu falei, o meu preço, né? Ou joguei um pouquinho a mais para cair um pouquinho a menos, mas não como quase 3 vezes mais ao que o senhor queria. Até porque o encanador que ia fazer, mas com não sei quem, ajudante dele aí, quem é que vai ser responsável pela execução da obra, mesmo sendo uma troca de piso? Vai mudar a torneira de lugar 1 metro. Tá, se for dentro da tua casa, beleza. Agora, se é dentro de um edifício, que vem o cálculo todo certinho da prumada, etc., você ficar alterando, no meu contexto, isso com o tempo dá algum problema. Então, eu não sou muito a favor. Pronto, eu não sou, mas pode não dar nada. Só 1 metrinho, às vezes, imagina, desceu o principal, mas vamos dizer, você instalou alguma coisa, tem 2 torneiras ali, sei lá. Bom, tudo bem, cada um é cada um, entendeu? Então, o meu ponto de vista é esse. Eu prefiro fazer o menos plausível em possibilidade do erro. Pronto. Então, assim, a dor de cabeça que eu ia ter se desse algo errado depois não iria cobrir o valor que seria pré-estipulado. E você se vender para um valor que na ocasião acho que foi 3 vezes menos, que alguém aí pegou e deve ter assinado, porque a obra estava vindo quebra-quebra aí, sendo executada. Você pode ser acionado por código de ética. Então você, profissional que faz isso, você pode rodar, tá? Então você tem que ficar de olho, porque é uma situação complicada, pode ser que sim, pode ser que não, mas é complicado. Já me ocasionaram de gente, como eu comentei no vídeo lá do Assina Aí, de passar a perna, né? E já teve mais de 30 vazamentos correlacionados a essa obra, porque essa situação da mesma pessoa que fez essa furada de olho, como eu comentei, ela fez uma reforma em cima de mim e no meu apartamento, e já se ocasionaram mais de 30 vazamentos sem brincadeira alguma. Então você vê como é complicado. 2 básicas já aconteceram, mesma situação de causa de rejuntos, para você ver. Né? Então de banheiro, que foi o caso, né? Numa suíte lá, ela tinha feito o apartamento quase todo. Então quanto que eu vou cobrar? A situação do cobrar por metro quadrado, ou cobrar por um valor de mercado pré-estipulado de uma venda de uma foto que é X, o mercado dita isso. Quando você tiver numa fotografia, você vai ter, como eu comentei sobre que é a arte, quanto que você acha que você vai valer. Só que isso você não pode tirar a razão de que você vai ter que focar dentro dos seus custos. Quanto valeu o seu equipamento? Você vai dividir ele mais ou menos em tantos trabalhos, por exemplo, para você falar, poxa, então se eu pegar tanto, eu pago esse equipamento. Seu deslocamento, se você tem veículo, se acontecer algum acidente, se acontecer alguma quebra, algo assim, se você vai poder respaldar o seu cliente também, etc. Mais resumidamente para a área da fotografia. Para a da arquitetura, todo mundo tem a mania de tanto metro quadrado. Isso eu lembro de professor meu da época de faculdade, eu sou formado desde o final de 99, então em 2000. E o Instituto de Arquitetos do Brasil tem uma tabela que vai te mostrar tudo certinho de como fazer para você cobrar. Então o mais correto seria isso. Agora a praxe do mercado é diferente. É proibido? Então, se você está vinculado a uma instituição como um conselho de classe, você tem que tomar cuidado para ver se é ou não é proibido fazer isso.
Com certeza, esse furar o olho ou ir para menos se for uma coisa discrepante, se tem alguém de bom senso e entende isso, seria proibido, cara. Né? Porque é o desclassificar o outro profissional na cara dura, numa malandragem que, desculpe, mas não tem outro termo, e não pode, pô. Né? Agora, existem profissionais mais caros, outros mais baratos? Sim. Você pega aí quem me lembrei agora, o Everton Rosa, era para mais, ele fala nos vídeos dele, 200, 230 mil um casamento, é o preço do cara. Entendeu? Ele chegou lá, agora ele oferece e dá o resultado, né? Então assim, é a mesma coisa que se eu paguei o luthier lá que era um serviço, eu quero o resultado, se o cara é bom eu quero o resultado e acabou, não tem que ser tratado diferente. Esse é um motivo que eu linkei o que eu havia assistido daquela tal fotógrafa. Ela falou, não, vou tratar todo mundo por igual. Eu penso a mesma coisa. É difícil às vezes quando você está começando, quando você está tendo nome, até pegar nome em mercado e tal, você subir um valor. Porque hoje todo mundo oferece praticamente a situação igual, né, de serviço. E tem uns que vale a pena você dar um tchan a mais e tem outros que não, mas isso é o de menos. Na fotografia depende do teu equipamento, do teu serviço, mas quem sabe fazer sabe com equipamentos básicos ou aquela situação já comentada, né? Eu comprei um fotômetro, me resolveu 90%, enfim, né? Tem um card aí se o fotômetro é 100% ou não. Então assim, meu celular está esquentando e ele está começando a dar uns efeitos visuais aí. Se você seguir pela tabela do IAB, o que vai acontecer? Ele vai te dar um cálculo para você fazer por tempo decorrido de execução daquilo. Pode ser que conste, como comentei da fotografia, o material agregado que você tem, pela depreciação dele, o valor de mercado, se dá algum problema para você se respaldar, o seu deslocamento, o seu veículo, ou se é ônibus, se é Uber, se é táxi, sei lá, se é moto, enfim, bicicleta, o chegar lá, o custo para guardar em algum local e o tempo que você vai levar para a execução daquilo. Eu já dei aula particular de AutoCAD e eu falava que na época, eu me recordo, 10, 20 reais a hora. E aí o computador do rapaz deu um pau. Ele falou, perdi aqui 15 minutos, vou te dar tanto. Camarada, o que eu tenho a ver com isso? Eu me desloquei para estar aqui durante 1, 2 horas. Não me lembro quantas aulas foram seguidas, acho que foram 2. E por que eu tenho que pagar por um erro que é teu? Entendeu? Então não tem como. Então essas coisas a gente tem que saber se impor ali. Então se você está fazendo, o trabalho é simples ou não é, aí tem algumas coisas assim. Por exemplo, eu já fiz um galpão, se eu fosse cobrar por metro quadrado, seria um valor muito mais absurdo do que uma residência, que tinha lá 1000 metros quadrados, chutando aqui. Procurem aí da Multiportas, por exemplo. Então se eu fosse, que era um galpão que me veio em mente, um projeto meu aí que está aí no canal. O galpão era mais simples, então algumas coisas para projetar ali dentro, apesar da sua complexidade, até mesmo na execução ou no acompanhamento daquilo, de uma obra daquela, pode ser mais simples, mas também se tiver uma zebra, poxa, um galpão é mais alto, alguma coisa assim, o dano é maior, entendem a comparativa? Agora, pelo meu tempo para executar aquilo, fazer aquele serviço, podia ser que eu faria mais simples, entendeu? Mais rápido. Mas não deixa de ser quanto tempo eu vou fazer, né? Para eu poder estipular o meu valor. Então, se eu achar que é 30 reais a hora, eu for fazer em 10 horas, legal, é 3.000 reais. Agora, se eu não for fazer em 10 horas, for fazer em 5 horas, poxa, acabou a conversa. Então você não vai fazer por 3.000, você vai fazer por 1.500, você vai falar, poxa, mas é pouco por aquele servição, e aí? Então você vai ter que ver tudo com calma e tudo direitinho. Não sei se isso viraria uma ótima ideia ou uma péssima ideia, mas eu vou dar um exemplo aí aleatório.
vamos dizer, eu vou estipular que é todo mundo por tanto, de tanto até tanto de formado, de tanto até tanto de formado, vamos dizer, muda um percentual, aí fica todo mundo igual, aí você procura quem que você achar que é melhor gosto, não sei, né? Enfim, como a gente vende arte, né, é complicado até você querer mesclar uma situação dessa. Mas, assim, como eu comentei no outro vídeo do Assina Aí, é difícil depois você falar, poxa vida, não é discriminatório, mas é você pensar, caramba, se a outra pessoa me chama para um Assina Aí, ou cobra barato aí, entenderam? Assim, como assim, cara? Cobra barato, faz barato aí? Não, eu tenho o meu valor. Então a gente acaba ficando para trás numa valorização profissional e de serviços onde está errado, a nossa qualificação deveria ser acima. Eu lembro de professor da segurança do trabalho, pelo que ele me falou, eu não tive a oportunidade de ir a outros países fora o Chile, e que o profissional liberal para aquele tipo de serviço, ele vai ser contratado primeiro, ele não vai ter a situação de eu vou contratar o pedreiro e como foi aqui no meu prédio, precisa assinar, então eu vou chamar a pessoa e ainda com um valor barato, entenderam? Assim, porque eu nem vi por metro quadrado quanto era, eu vi a situação, aquela situação é tanto, acabou, é um valor que você quer sobre esse Assina Aí, como eu falei naquele vídeo. Então e assim infelizmente tem que ser, gente, porque assim como eu coloquei comparativamente um serviço de uma guitarra, era o valor, eu quis ir na pessoa de renome, não quis ir em outras. Agora poderia ser que outras tivessem feito ou resolvido muito mais fácil do que eu tenho que ir, tenho que voltar, tenho não sei o que. Agora vai do respaldo profissional também do cidadão para comigo nessas voltas para até que tudo se resolva. Então esses são outros quesitos que você tem que colocar. E eu já passei por situação, como eu comentei, onde, eu fui lá para ver o muro e deu zebra, ia cair, não sei o que eu falei, não, ou vai ou embarga, né? Como eu disse. Então, por quê? Porque se fosse um valor barato, não ia pagar a execução. Entenderam? Não ia pagar. Como eu comentei lá, muda o vizinho, aí chega lá, deu um vazamento no de baixo. Aí se for uma pessoa crica, ela vai pegar e vai falar, peraí, deixa eu ver aqui quem é que assinou aqui. Vamos lá. Então e aí? Resolve aí, meu camarada. Entendeu? Não foi você que fez. Se você assinou a execução da obra, você não estava aqui. Igual a menina que veio fazer aqui em cima de mim, como eu comentei. Numa ocasião eu estava meio de cabeça quente para exemplificar a situação. Eu fui pescar, acordei cedo. Voltei, fui tentar na praia aqui. Quando eu tô voltando, era umas 8 horas, 8 e pouco, a menina tava lá embaixo. Eu falei, e aí, de novo, não sei o que. Eu tô esperando o pedreiro pra ver o que é do vazamento. Eu falei, mas peraí, cara, o vazamento é só você olhar que tava lá na cara. E você não consegue ver, você não sabe ver. Então eu fico pensando, no caso dessa cidadã que foi a minha vizinha nova aqui, ela pagou caro por um valor que foi um preço de mercado que ela cobrou para um profissional que não sabia olhar onde era o vazamento, cara. Mas você não sabe ali, vai lá tirar foto, é aquilo ali, E aí, bota o pedreiro para resolver, não é de confiança, era de amigo de marido, não sei o que, entendeu? Então é isso, gente. Você quer cobrar? Quanto que eu vou cobrar? Olha, se você está fazendo por metro quadrado, preste atenção no quanto que você acha, o quanto que você oferece. Se todo mundo oferece por igual, se é um edifício, por exemplo, o edifício vai ter os pavimentos tipos. Já pensou se você cobra, por exemplo, vamos arredondar, R$100 o metro quadrado, você faz o pavimento típico. Seja ele de 4 por andar. Aí você vai cobrar, então, vamos dizer, se for 100 metros quadrados cada um, você vai cobrar vezes 4. Né? Ou se você só espelhou, se é igual, se for diferente, você tem que cobrar. São 4 projetos diferentes. Deu a queda da bateria, então vamos lá. Então você está no edifício, aí você vai fazer o seu preço por metro quadrado. Aí você fez, aí vamos dizer, você vai ter que estipular um X a mais, vamos dizer 10, 20%, porque se forem 4 por andar, e aí se você vai multiplicar isso por 30, você vai ficar milionário, né? Porque assim, já pensou se fosse R$100 o metro quadrado, depois você multiplica por 30 andares.
Ou se for o galpão, que se for mais simples, você vai ter que ver quanto que você vai cobrar. Então, por essa questão, serviço de como na tabela de IAB ou por metro quadrado, você vai ter que ter o seu bom senso. Com o tempo, obviamente, você pode ter um valor de mercado maior. Eu aumentei o meu, né? Então isso é normal. Se você vai vender, por exemplo, se é fotógrafo, quer vender em conjunto, por exemplo, você vai fazer um casamento, aí você bota tudo no papel, vê qual vai ser o tipo de serviço, estipula tudo para fazer a venda e faz. Tem gente que, por exemplo, fotografa o evento todo, festa a mais, ou cobra festa separado, e aí oferece o álbum com 100 fotos, né? Enfim. E aí tem gente que dá as outras fotos e tem gente que não. Aí você vai ter que ver. Então na arquitetura é a mesma coisa. Você vai fazer por metro quadrado ou se você vai fazer por essa questão de IAB daquilo que você vai oferecer. Então sobre a execução de obra, esse cuidado, porque a questão do vídeo correlacionado do assina aí é muito triste, né? Não dá, é muito complicado. Então, ligar o volume da TV. Então, quando você for fazer as suas contas, o que você vai ter que pensar? Se eu tenho de custos 20 mil e eu peguei um projeto de 100 metros quadrados, eu não posso cobrar 20 mil. Né? Não teria como. Agora, você vai ter que ver então para quantos que você vai pegar para pagar as suas contas certinho. E você mesmo tendo nome ou não no mercado. E a relação edifícios, como eu comentei, você não pode se esquecer disso. Olha, quanto que eu vou cobrar para estar num método plausível. Ou até mesmo a situação do galpão. É simples, mas é maior, mas não é porque é só galpão, mas agora depende do galpão. Eu já fui contratado para fazer não só o que eu comentei que já está no canal, mas de um outro numa área industrial da cidade de Bauru. E eu falei, é tanto. Só que olha só um outro cuidado. Até a situação do quanto cobrar, quando eu estava com o cliente, ele foi com o fulaninho e anotando que se eu fosse dar uma dica aqui e outra ali, entendeu? Então olha a malandragem do sujeito, para depois pegar e falou, e vai fazer por conta. Por mais que num belo agrado eu estava simplesmente querendo chegar e falar assim, aqui dá para fazer tal coisa, aqui dá para fazer tal coisa. Então você tem que primeiro uma indicativa. Se você tem escritório, tente levá-lo no seu escritório. Tudo bem, você vai ter que ir em loco para ver, também é uma boa, para poder orçar um valor, por isso de poder quanto cobrar. E você tem que analisar tudo isso, ficar de olho, porque senão a pessoa vai querer só arrancar a informação e é parte interna, eu vou fazer e um abraço para você, entendeu? A realidade é essa aí. Já teve uma reforma que eu fiz, que eu já comentei, por Bauru também, e era casa de condomínio, e o cidadão para me dar calote, entendeu? Então às vezes você pensa, poxa, mas é um cara de condomínio por um valor que era plausível àquela minha metragem e não saiu talvez tão caro até para ele, por dizer, poxa, é dentro de um condomínio, é um poder de nível maior, e quis me dar calote, né? Então tem de tudo. E um pedreiro, uma ocasião, veio para chegar para mim, não, mas dentro do condomínio eu cobro mais caro. Eu falei, meu amigo, tijolo é tijolo, cara. Execução de obra é execução de obra. Você vai ter dentro de um condomínio, se você vai executar de repente uma metragem maior, e aí, por que não? Então se você tiver no cara que vai fazer de 100 metros quadrados, 70 metros quadrados aí, e tiver uma condição menor, você vai cobrar uma coisa e ir lá, e eu sou arquiteto, tenho que cobrar diferente também, entendeu? É outra correlação que a gente tem que ficar de olho. Então eu vou cobrar X porque eu só quero o condomínio. Tá bom, se fecha nisso e faz. Eu quero arquitetura. Teve um cidadão que apareceu lá, que era indicativa de um aluno meu da arte marcial, e quando eu vi, quando
senhor de idade chegou lá, falei, caramba, era uma casinha de 70 metros quadrados, era num bairro mais simples. Eu falei, e agora? Se eu cobrar, o cara não vai ter a grana. E eu tinha que ver como ajudar, né? E ele chegando de bicicleta, literalmente aquela barra forte do cara com a vida sofrida. E aí? Então é complicado, gente. Tá? Então esse quanto cobrar, além dessas situações que se eu vou seguir a IAB, eu não vou seguir, eu vou fazer metro quadrado e acabou, eu vou embutir quanto que eu estou gastando de água, luz, transporte, isso, aquilo, minhas contas todas, funcionários, para poder saber o quanto que eu vou estar plausível ou quantos projetos eu tenho que pegar. Eu tenho que ver quem é o meu cliente e se eu posso abrir exceções ou não. Nossa, eu lembrei de mais coisas aqui que eu poderia estender mais ainda, mas deixa pra lá. Então é isso, tá? Acessem o site lá, fiquem de olho ao que o mercado diz, façam as suas contas e torço e espero em Criador que todos consigam viver, né? Porque da profissão escolhida. Eu digo da profissão amada que foi escolhida, no meu caso foi por dom de desenho e eu queria ajudar alguém e como que eu me profissionalizaria nisso e escolhi a arquitetura. Hoje busco a fotografia, enfim, queria viver também dando aula de arte marcial, mas é outra coisa. Tá bom, gente? Então é isso, agora eu me encerro e valeu, fiquem com Deus, até o próximo, se vai ter parte 3 desse ou não também, a gente vai se falando aí. Tá bom? Abraços, fui!